Olá pessoal, boa tarde, aqui é a Janaína, falando para o canal do Psicanálise Tripé e também para o Coletivo Catarse. E aí, né, nós tivemos um pequeno intervalo entre a última aula e agora. No entanto, tive algumas questõezinhas aí para resolver, mas estou de volta para irmos agora numa frequência mais tranquila. Nós tínhamos parado numa subjetivação de personalidade, né, que era a questão da obsessão. É isso mesmo? Hoje eu desisti de ligar o computador porque meu computador deu um bug. E aí, realmente, hoje vai ter que ficar sem o computador. Tô fechadinho aqui, né? Mas vamos rezar pra ele voltar. Tem um monte de coisa importante aqui no computador, né? Então, nós falamos sobre a histeria, nós falamos sobre a obsessão. E agora falta falar sobre uma outra subjetivação, que é a perversão. Vamos falar primeiro nessa questão da perversão dentro do complexo de Édipo do Lacan, ok? Aquele que acontece de 0 a 18 meses. Vamos lá. Ele estaria no terceiro tempo. Aliás, minto. Terceiro tempo do Lacan. Quando, naquele triângulozinho lá de mãe, bebê, né? A entrada do pai, do nome do pai, da castração no complexo de Édipo, ela é feita de forma agressiva para o bebê. Então, o bebê enxerga aquela castração, mas como na linguagem inconsciente, no discurso inconsciente que rege toda aquela ideia ali, né, como se diz, de triângulo amoroso, edípico, né? A linguagem da entrada do pai, ela é vista como uma linguagem de violência, né? E isso em tempos imemoriais. Então, para o Lacan, o perverso vai se formar justamente quando a mãe não quer a entrada desse pai no triângulo amoroso. No entanto, não. Mas esse pai, mesmo assim, não, né, diante da recusa dessa mãe, ele invade. É uma invasão, ok? Uma invasão. Pois é, então, se nós tivéssemos que qualificar o mecanismo de defesa do perverso, seria ele aceita a castração, mas depois ele nega. Então, seria a renegação. Ele sabe exatamente que ele é castrado, mas depois ele nega essa castração. Ou seja, ele cria a sua própria lei. Né? Dentro da questão da perversão, é que existe... Opa, caiu aqui um negocinho. Ih, eu acho que vai ficar quebradinho, hein? Fica caído. Aqui uma bonequinha que eu ganhei. Vamos ver. Ah, parou. Por acaso, essa bonequinha aqui foi um presente que eu ganhei, sou eu. Mas ela tá meio quebradinha. Né? Na verdade, o mecanismo tem o nome de renegação, né? Que é uma aceitação ligada a uma negação. Então, dá uma renegação. Esse perverso, quando ele já tem condições de simbolizar, né, essa subjetivação de personalidade, ele tem algumas características muito importantes. Ele tem uma formação de superego, já usando a segunda tópica do Freud, extremamente inflexível. Né? A lei é ele. Né? Então, o superego é ele. O que existe de conflito é entre o ego e o superego. Portanto, quando ele acha que algo está acontecendo e ele não concorda com aquilo, ele faz do jeito que ele acha que está certo. Né? Então, nós temos aí muitos exemplos de características de perversos, como, por exemplo, aquele cara que é chamado de estelionatário, né? Aquele cara que é chamado de 171, é 171 no número? Acho que é 171 no Código Penal, estelionato. Bom, não entendo, né? Nada de direito. Né? Mas o estelionatário é um dos típicos perversos. Da
perversão, para passarmos para uma ideia de psicopatia ou sociopatia, é claro, é dentro, é dentro. No entanto, nós temos que saber diferenciar, certo? Né? Existe o perverso que não é psicopata, nem sociopata. Existe o perverso que é psicopata e sociopata. Existe aquele psicopata também, né? Que é um psicopata por N motivos da infância, no entanto, nunca vai manifestar essa psicopatia no decorrer do tempo, porque ele não tem vamos pensar assim, um gatilho para isso, certo? É muito interessante, aliás, essa ideia de psicopatia, porque a gente sempre fica com aquela ideia dos filmes. Eu tô muito repetitiva hoje, te perdoem. A gente fica com, né, a imagem dos filmes americanos, né, de psicopatas. E tem um que eu gosto particularmente, que é o do Hannibal, né? Porque aí a gente tem a formação de um psicopata na fase oral canibálica, né, que é o Hannibal Lecter, feito de uma forma extremamente magistral pelo Anthony Hopkins, no Silêncio dos Inocentes, que ele demonstra ali toda a... Eu sei que tiveram várias continuações desse filme, né, mas ele demonstra ali o quanto ele quer chocar mesmo a sociedade, o quanto a lei é o que ele acredita que é, e o quanto ele faz aquilo, porque depois na continuidade dos filmes, até quando a gente chega no último filme, se eu não me engano, que é Hannibal, a Origem, eu acompanhei até a franquia por interesse, né? Tem os livros também, mas eu realmente não gosto de sagas em livros, eu sou meio purista. E a gente percebe que tem um porquê dele se tornar depois aquele canibal, né, do primeiro filme. E ele tá ali preso e ele vai ajudando a Clarice Starling, que é a agente federal, a tentar descobrir, né, o modus operandi de um outro psicopata. Né? É muito interessante essa ideia. Só que, para ajudá-la, né, ele vai colocando ali algumas coisas. Como ele é o dono da situação. Então, o perverso é isso. No caso ali, a gente tem a psicopatia junto. Né? Ele é um psicopata. Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem uma fantasia de gozo, né, onde o gozo dele inclui um outro. Né? Ele goza no desejo que ele tem a partir do outro. Né? Isso é uma característica típica do perverso. Né? O perverso, ele joga o gozo dele no sofrimento alheio. Na época do Freud, a perversão ainda tinha uma outra questão, né? A questão do fetichismo. Ele chamava o fetichismo como perversão. Né? A perversão vai ser só realmente mais classificada e elaborada com Lacan. Né? E aí sim nós teremos características próprias do perverso. Que, enfim... então o perverso seria aquela pessoa que... é a pessoa que, por exemplo, aqui no Brasil ela é imputável, né? Se ela comete um crime, ela não é inimputável, ela não é considerada incapaz, ela não vai para manicômio judicial, né? O perverso. Mas, no entanto, a gente tem que começar a pensar na questão de que a perversão também é vista como um transtorno. Né? Deveria pelo menos ser vista assim. Né? Eu acho que para as pessoas cometerem determinados tipos de crime, como cometem, né? Vamos pensar na Suzanne von Richthofen, né? É uma pessoa que deveria ser vista assim como alguém que deveria ser retirada da sociedade, por exemplo. Né? Porque ela tem todas as características da psicopata, né? Ela não tem afeto, ela não se demonstra chocada diante dos fatos. Né? E quando ela acha que ela precisa de alguma coisa, ela não pode ter um obstáculo que, independente do que seja esse obstáculo, né, fica ali à mercê do desejo dela.
né? Ali no caso da Suzanne von Richthofen, o obstáculo eram os pais, né? E aí ela tira os pais de circulação. Isso é um típico caso de psicopatia perversa. E aí a gente tem muitos outros casos que vão na mesma linha, né? E também a gente tem situações onde são consideradas atitudes perversas, né? Claro. Por exemplo, de pessoas que maltratam animais, pessoas que têm um determinado prazer em maltratar outras pessoas, né? Que tem aquela questão do discurso negativo, o discurso de menosprezo, né? Eu tô sempre certa, eu sei sempre o que fazer. É aquela pessoa que sempre tem plano, né? E acha que o plano dela sempre é infalível. No entanto, inconscientemente, o perverso, mediante essas ideias mirabolantes dele, ele sempre quer ser pego, né? Isso é uma ideia para se pensar. Não existe crime perfeito, né? Lacan dizia que terapeutizar um perverso era transformá-lo num canalha. Portanto, não existe terapia para perverso, né? É uma subjetivação aí extremamente complicada, onde nós, como psicanalistas, temos muito pouco campo de atuação, né? Mas é muito importante que seja feito um diagnóstico diferencial. Se realmente o indivíduo do qual nós estamos falando, ele está dentro dessa subjetivação de perversão, né? Se ele apresenta essas características. Então ele é aquele indivíduo, primeiro, que ele vai chocar com as palavras, né? Ele pode ter um consumo de drogas, de álcool muito, muito forte, mas sempre é pano de fundo, tá? Ele acha que ele sempre está fazendo justiça, ele não tem respeito pela diferença, né? Ele tem a megalomania, ele sofre de um narcisismo muito forte, né? Um narcisismo que não é desenvolvido, não passa do narcisismo infantil, ou seja, ele é o centro das atenções e ele tenta aprender isso para ele durante muito tempo. A gente tem aquele caso na Noruega de um cara que era um ativista político de ultradireita e teve um congresso de jovens numa ilha na Noruega, né, de um congresso da juventude socialista na Noruega. E esse cara achava que esses jovens eles representavam um perigo, um verdadeiro perigo para a nação dele. Ele simplesmente pegou um rifle e foi lá e matou algumas dezenas desses jovens. E quando ele foi questionado do porquê dele ter matado, ele disse assim: eu fiz isso para defender a minha nação. Eu fiz isso porque eu tinha que fazer justiça, né? Eles são comunistas, né? E comunista a gente mata. Isso não é um delírio de pensamento. Isso é uma postura, é uma atitude, né? Atitude precede o comportamento. Então, atitude é um conjunto de crenças. Então, dentro do conjunto de crenças dele, o que ele estava fazendo era justo, era certo. Então, o perverso, ele sempre se acha coberto de razão, né? Como é complicado isso, né? Como é difícil isso, né? Uma outra situação também que nós temos que saber diferenciar são crimes que acontecem com traços de perversão, mas que na verdade não são de uma personalidade completamente pervertida. Aqui no Brasil isso é muito comum, né? Até pela desigualdade social que nós sofremos, né? Aqui no Brasil nós temos aqueles casos onde a pobreza adoece, né? A pobreza traz a questão da violência, né? A pobreza traz a questão de crimes que nós consideramos bárbaros. Mas a pobreza, ela representa justamente aquele abismo entre os que possuem o ter e aqueles que não têm nada,
né? E aqueles que não têm nada em busca de ter alguma coisa, também, né, optam pela ideia, né, de uma espécie de eliminação desse indivíduo que tem alguma coisa. Como se ele estivesse eliminando os próprios sintomas da pobreza, né, daquilo que o oprime. Então, o oprimido, na verdade, né, ele se coloca numa condição de eliminar o opressor. E como isso é forte, tá, gente? Como isso é forte. Aqui no Brasil, principalmente. E nós não estamos falando necessariamente de indivíduos perversos. Eu estou falando de indivíduos comuns que provocam algumas tragédias em um determinado momento, mais pela condição social deles, e nós, como estudantes do comportamento humano, temos que saber diferenciar uma coisa da outra do que necessariamente, né, por uma subjetivação de personalidade. Né? Então a perversão ela acaba ganhando aí apenas uma circunstância, né? Uma circunstância de perversão, né? Uma circunstância onde ele age ali num impulso de raiva e de ódio inconsciente, representando muito mais o ser dele no mundo do que qualquer outra coisa, né? Nós temos muitos casos, né, que exemplificam isso. Enfim, agora eu não vou lembrar de nenhum. Mas aqui também eu não estou dizendo, por favor, me entendam, que essas pessoas devem ser perdoadas porque cometem um crime, né, e porque são pobres, não é isso, né? A gente deveria, né, de alguma forma, ter um outro tipo de política pública, né, que pudesse modificar essa estrutura social no país. No entanto, enquanto isso não acontece, esse tipo de crime tende a crescer. Né? Quanto mais desigualdade social, né, a criminalidade é maior. Né? Então, é uma questão aí que tem que saber dividir. Por isso que nem sempre bandido bom é bandido morto. Isso é muito importante. E nós, dentro dessa concepção de compreensão do psiquismo humano, mais do que nunca temos que saber que, tá, as pessoas não são boas. Freud já diz isso no Mal-Estar da Civilização, né? O lobo o homem é o homem é o lobo do homem, né? É nisso que Freud acredita, né? Nós não estamos falando de uma civilização que foi construída, né, à base do amor e da paz. Nós estamos falando de uma civilização que foi construída a partir da guerra, né? Uma civilização que foi construída a partir de um impulso principal, que é o impulso da agressividade. Né? Ou seja, os traços de perversão aí, a gente gravar vídeo em casa tem dessas, né? Às vezes as pessoas chegam e nem sabem o que tá acontecendo. Pois aí fica complicado, né? Acho que foi meu pai que chegou aí, mas tudo bem. Vamos continuar. Então, esses traços de perversidade ou de perversão, eles já nos acompanham desde a época das cavernas. Ou seja, né, o ser humano ele é mais perverso do que qualquer outra coisa. No entanto, essa perversão ela não chega a níveis assim de ser uma subjetivação completa, né, em ninguém. Né? Ela pode ser preponderante em alguns, assim como as outras subjetivações também. Né? Nenhuma subjetivação, nenhuma estrutura, ela é predominante absolutamente. Né? O absoluto é algo que nem existe na psicanálise. Né? O absoluto é uma coisa com a qual nós não trabalhamos, né? O absoluto e o pleno. Então é bem importante pensarmos que em alguns momentos nós também sentimos raiva e temos vontade de nos vingar. É fato. Né? E isso é um traço de perversão? Sim. Assim como também nós temos traços de obsessão, de histeria. Né? É muito complicado. Né? Enfim.
Então, essas são as três principais formas de subjetivação, né, que nós temos: a histeria, a obsessão e a perversão. Temos também o transtorno borderline, que é uma outra forma de subjetivação, mas já é considerado um transtorno de personalidade, ainda não é considerado uma subjetivação própria, né? E com essas três a gente já consegue definir mais ou menos como é que os indivíduos vão se colocando dentro da sociedade, né? Ou seja, eu mais as minhas circunstâncias. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Até a próxima.